Boa noite, pessoal. Está entrando. Daqui a pouquinho eu vou começar com a live na qual eu vou conversar com Bruno Negri, candidato a vereador para a Câmara de Vereadores de Floripa. Muita gente entrando aí. O Bruno Negri entrou também. Vamos fazer a conexão com ele e aí em seguida a gente começa a conversa. E aí, Bruno? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Me ouve alto e claro. Tá me ouvindo bem? Eu também estou te ouvindo bem. Perfeitamente. A minha tela tá ok? Eu estou bem enquadrado ou precisa dar uma ajeitada aí? Eu acho que tá muito para baixo. Se desse uma levantadinha no teu rosto, Assim? aí tá ótimo. Beleza. Da mesma forma, Não quero deixar nada de fora, tem que ficar tudo ainda mais essa aparecendo. mente brilhante. Bom, aí é o que a gente vai falar, né? Aí é diferente, né? Vamos ver. Vamos Bom, eu lá. queria. Que horas são agora? Ainda tem 2 minutos. Faltam Faltam dois, dois né? minutos, né? Eu gosto de começar bem na hora mesmo. Normalmente as pessoas têm chegado no horário. Se eu não me engano, eu já fiz 20 e poucas lives todos os dias. Ontem, por sinal, tiveram 2 no mesmo dia, né? E todas elas começaram exatamente no horário e terminaram antes do tempo limite, né? Ou no tempo limite, exatamente, que é de aproximadamente 1 hora, né? Tem assuntos e candidatos que a gente consegue explorar mais, tem outros que não, que são mais difíceis, né, assim, da gente travar um diálogo, uma conversa, querem ser objetivos, querem ser sucintos, né? Então acaba sendo mais curta a live. Mas esse problema é um problema de quem está conduzindo, né? Porque a gente tem que ter a habilidade, a capacidade de motivar o interlocutor a falar aquilo que a gente gostaria, né? E isso, te confesso que não é assim, eu não tenho essa habilidade treinada, né? Eu gosto muito mais de falar do que de ouvir também, né? Não que eu não ouça, eu gosto de ouvir, porém gosto de colocar as minhas ideias, né? Para que flua uma conversa interessante. E como já são 8 horas, então eu queria começar te agradecendo, Bruno, pela aceitação do convite para participar aqui da live. Para mim tem sido um motivo assim, de surpresa positiva as conversas que eu tenho tido com os candidatos a vereador do Partido Novo, não só a vereador, como também a prefeito, né? Eu tenho feito uma viagem virtual pelo Brasil todo para mostrar que há gente que defende a liberdade de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Não me limitei apenas a Porto Alegre, né, ou ao Rio Grande do Sul, mas sim, já estive em Fortaleza, em Recife, em Salvador, em Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Araxá ontem, e hoje contigo aqui em Florianópolis. Já estive em Joinville também, aí próximo, e é sempre uma satisfação trazer a voz
dos liberais de todo o Brasil para a gente poder conversar um pouco, né, sobre a origem, a trajetória intelectual, política, empresarial, de vida, né, de cada um, para saber o que essas pessoas pensam, quais são as propostas que elas levarão para a Câmara de Vereadores e o que as motivou a tomarem essa decisão, né, de sair de uma atividade produtiva, literalmente, para passar a atuar no setor coercitivo da sociedade, né, aquele que tem o poder do uso da força, né, através das leis que vão estabelecer. Né? Então, eu queria que tu te apresentasse, assim, me diz quem tu é, o que tu faz, o que tu queres e qual é a ideia do ambientalismo liberal, né, que vai ser o tema de fundo aí da nossa conversa. Bom, Roberto, primeiro eu agradeço, né, essa oportunidade de conversar mais uma vez contigo. Nós tivemos um primeiro contato num espaço que tu possibilitou com o Novo, né, em que a gente conversou lá com todos os pré-candidatos, na época pré-candidatos. Eu já te conhecia, já sou um leitor teu, né, e fiquei muito feliz porque naquela oportunidade eu pedi teu WhatsApp e tu me passou. Eu sou um cara conhecido por ser um pouco cara de pau, né? Eu tenho uma desinibição natural. E eu fico feliz que a gente possa conversar aqui nesse momento, né? Eu vou me apresentar, sou Bruno Negri, sou economista formado na ESAG, no primeiro curso de economia da ESAG, que era um curso que tinha um viés de finanças corporativas, bem diferente do viés que a Universidade Federal tinha aqui na mesma época, né? É um curso que tinha duas cadeiras na ESAG, exatamente. Duas cadeiras de mercado. ESAG é o quê? É a escola? ESAG e o DESC, é a Escola Superior de Administração e Gerência da Universidade do Estado de Santa Catarina. Ah, tá bem, ok. Na época foi uma demanda que os empresários, especialmente de Joinville e do norte do estado, fizeram ao governador para que se formasse um curso que gerasse profissionais de finanças. Por isso o curso tinha esse foco, né? Inclusive no nome dele era Economia com Foco em Finanças Empresariais. E era um curso que tinha, né, na época, 2 cadeiras de econometria, 2 cadeiras de mercado de capitais, matemática financeira, enfim. É um curso bastante intenso e aquilo me atraiu porque eu estava saindo da física na Federal, um curso que eu iniciei e não concluí, né? Eu gosto de números, gosto de lógica e isso vai nortear aqui a apresentação do que eu vou fazer daqui para frente, né? Eu tenho experiência no mercado financeiro, trabalhei desde pequeno numa empresa familiar do meu pai, depois fui ser estagiário no mercado financeiro. Fiquei alguns anos trabalhando com bolsa, né, juros, câmbio. Depois fui para a área de crédito privado, né, middle market, trabalhar com estruturação, fundos de investimento, etc. Fui trabalhar em consultoria, né, aí trabalhei com indústrias, varejo, né, fui tesoureiro de uma grande empresa aqui do estado, né, que faturava na época mais de R$1 bilhão por ano. Eu era o responsável pelo banking todo da empresa, vários funcionários sob a minha gestão, né? E depois dessa passagem por essa grande empresa, eu fui para o terceiro setor, né? Nesse período eu sempre tive a minha empresa de consultoria, Rachelski, que é uma empresa de consultoria pequena, claro, mas que sempre teve o foco em consultoria de longo prazo, sucessão empresarial, e que eu acabei guinando para a área de economia verde, né? Eu sou um cara que acredito muito num ambientalismo moderno, né? Eu não gosto nem do ismo no final, porque isso parece uma decisão muito forte, né? Mas eu sou um cara que prezo pelo ambiental e, como um liberal, faço a aplicação dos conceitos liberais para essa área, fazendo com que muitas pessoas até se surpreendam com as soluções que a gente apresenta, né? Eu sou casado com a Mariana, que é engenheira sanitarista e ambiental, tenho 2 filhos,
um de 3 anos e uma de 10 meses. Sou nascido e criado em Florianópolis, na Lagoa da Conceição, que é o lugar mais lindo do mundo, tem a natureza mais exuberante, mais diversa, em um raio de 2 quilômetros. Tenho como atuação empresarial também, eu escrevi alguns artigos para algumas revistas, né, a revista Empreendedor, em que eu defendi a liberdade, né, a redução de impostos e tal, reformas, né. E a minha motivação, Rachelski, para ser candidato é a indignação. É a indignação que me traz até aqui, não é nada mais do que a indignação e a vontade de ver uma coisa diferente, porque eu não preciso da política para viver, a política de verdade dizer assim, um atraso do ponto de vista financeiro e econômico para mim, né? Eu perco muitas horas que eu podia estar com a minha família, meus filhos pequenos, ou tendo as minhas atividades de lazer, mas eu acho que isso é necessário, porque eu acredito que meus filhos não podem viver num mundo pior daquele que eu vivi, né? Minha apresentação, rapidamente, eu acho que era isso. Ok. Agora me diga uma coisa, tu tens assim já descreveste claramente o teu background, né? Tu é experimentado no que diz respeito às questões econômicas e financeiras, as questões de engenharia ambiental, etc. Mas quando a gente fala de ambientalismo liberal, e o ismo caracteriza aí o fato de que nós estamos tratando então de uma ideologia, né? Quer dizer, um conjunto de ideias que estabelecem a defesa de determinadas premissas, a escolha de determinados princípios, o apontamento de determinados meios para se atingir a um objetivo, né? A um propósito, um ideal que na realidade é o motivo de todo esse esforço, né? No desenvolvimento dessa atividade intelectual, né? Eu queria que tu descrevesse assim profundamente, tá? O que seria o ambientalismo liberal que tu defende? Porque quando a gente fala em ambientalismo, a gente não sabe exatamente do que está se falando, né? Liberal já não se sabe direito do que está se falando também, porque a deturpação dos conceitos tem sido sempre constante, e quando tu junta ambientalismo e liberal, tu não cria, na realidade, um conceito, né? Tu cria um anticonceito, algo assim que é vazio, né? Que tu precisa preenchê-lo para que a gente possa compreender o que é que está se querendo dizer com aquilo, né? Então, eu estou super interessado, eu me interesso muito também com relação ao meio ambiente e às soluções liberais para os problemas que a gente vivencia nesse aspecto, nesse âmbito. E eu queria te ouvir, assim, dando uma aula a respeito disso para que a gente possa discutir e o pessoal aí que tiver interesse possa também interagir com relação ao tema. Bom, Rachel, eu vou começar citando um artigo do Lew Rockwell, né, que tu bem conheces, né, que o título traduzido é As Raízes Anti-Humanas do Movimento Ambientalista, né? E ele faz um resgate daquilo que o ambientalismo, como a gente conhece, né, um ambientalismo vermelho, né, encampado e incorporado pela esquerda, né, ou pelos socialistas, né, de forma muito coercitiva sempre defenderam, né? Eles defendiam e defendem ainda, né, que o ser humano é um mal à natureza, né, e que o ser humano compete com a natureza e, portanto, em alguns casos, teve até uma passagem desse artigo, em que ele diz que o David Forman chegou a defender através da Wilderness Society que a população mundial precisava se reduzir em 90% para que o mundo tivesse capacidade de lidar com todo esse povo, né? E nós, como liberais, nós defendemos a vida, a propriedade e a liberdade, né? Então não há como defender que o ambientalismo
seja nesse sentido, né, em que a natureza se sobreponha à vida do homem. Por outro lado, Rachel, que a gente sabe muito bem que o planeta é um organismo vivo, né, e como tal, ele responde aos estímulos que nós, enquanto humanidade, damos, né. Não cabe aqui, eu acho, discutir aquecimento global e tal, porque essa é uma discussão entre IPCC, cientistas, negacionistas e etc. Eu acho que cada um tem os seus argumentos, mas o fato é que É mesmo uma discussão efêmera, inclusive, não. não vem ao mesmo quando a gente está em microclimas, né, ou de uma vida urbana, a gente percebe que a vida sem a natureza acaba menos grave, acaba menos pra... Uhum. E nesse sentido, né, muitos desses ambientalistas vermelhos veem o homem como ameaça. E eu não vejo como ameaça, né? Desculpa. Ele vê essa necessidade da natureza ocorra na prática, né? Esse artigo do Liu, ele acaba enveredando e usa o exemplo do lixo, né? Por que é que a gente não recicla todo o lixo produzido? E aí, fazer um resgate, né? Não é lixo, é resíduo, né? Isso ser aproveitado ainda em outra coisa ou não, né? Uma parte do resíduo é lixo, né? Uma parte do resíduo é rejeito e esse rejeito tem alguns tratamentos, mais comumente um aterro sanitário no Brasil, em que ele vai ser enterrado. Em outros países do mundo se encontrou uma alternativa diferente, que é a incineração, a geração de energia, né, a partir do poder calorífico que o plástico tem, por exemplo, que é bastante grande. Mas, dito tudo isso, o que eu vejo e o que eu penso é que nós temos muitos incentivos econômicos perversos à não conservação da natureza. Por quê? Porque, como tu bem sabes, o Estado ele é um gerador de ineficiências, né? Ele é um gerador de mazelas, e essas mazelas elas podem ser vistas na gestão do meio ambiente. Uma coisa que eu tenho defendido na campanha é a concessão das unidades de conservação municipais de Florianópolis para a iniciativa privada. E eu vou citar, são 9 unidades de conservação. A maioria das pessoas que está assistindo aqui, se forem de Florianópolis, não vão conhecer, vão dizer que não sabem quais são as unidades de conservação, mas é a Lagoa do Peri, a Lagoinha do Leste, o maciço do Morro da Cruz, o maciço da Costeira, né, as dunas da Lagoa da Conceição, as dunas do Santinho, o Sambaqui, né? Enfim, são unidades de conservação que hoje são esquecidas e não são aproveitadas pela população, não são aproveitadas pelos moradores, nem muito menos pelos turistas, porque não dispõem de nenhuma infraestrutura de acesso. E como é que você vai preservar aquilo que você não conhece, aquilo que você não gosta, aquilo que você não ama, né? Eu defendo que a gente precisa utilizar dessas unidades de conservação enquanto moradores e turistas, porque conhecendo a natureza, a gente pode efetivamente ter um maior prazer e ter um maior cuidado em relação a elas. E hoje, essas unidades de conservação, Rachel, que elas sofrem de mazelas muito graves e simples de resolver. Por exemplo, deposição de entulhos e poluição, né? Invasão de limites territoriais por ocupações urbanas, né? São patrimônios de todos, né? São patrimônios públicos, né? Que caem na tragédia dos comuns aqui, porque não Sim. são administrados por alguém que tem interesse objetivo em ter um resultado daquela área, né? Então, uma coisa que eu tenho defendido bastante é o seguinte: vamos conceder essas áreas para a iniciativa privada. A iniciativa privada, com certeza, vai fazer um bom uso dessas áreas e, como contrapartida, obviamente, vai cuidar delas porque vai ter o interesse, né, se a métrica também for assim desenhada, em preservar essas áreas, né? De forma rápida aqui, para a gente iniciar o bate-bola, eu também queria citar a questão do lixo, né? Hoje, Florianópolis paga
90 mil reais por dia, Rachelski, para enterrar lixo, né? Enquanto há catadores que fazem uma triagem subhumana de sacolas de lixo toda emaranhadas com vários tipos de resíduo, que são levadas a um centro de triagem, e cada separador ali ganha cerca de 300, 400 reais por semana, né? E tem gente que fala, nós temos que defender o catador e tal. E eu não acho que o trabalho do catador seja, vamos dizer assim, muito digno, né? Não que eles não tenham dignidade, mas as condições são insalubres, né? O trabalho é um trabalho de baixíssima produtividade, né? Algo que poderia ser resolvido de outra forma. Mas isso acontece porque os incentivos econômicos são muito perversos. Você paga uma taxa de lixo independente da quantidade de resíduo e do tratamento e da forma como você separa o resíduo, né? E é um debate que precisa ser feito porque a taxa de lixo deveria ser objetiva em relação à quantidade e o tipo de resíduo que você gera, né? E isso, inclusive, vale dinheiro, né? Então, o que a gente está pagando para enterrar, na verdade, é enterrar dinheiro, né? Tanto é que, se não fosse assim, não haveria as associações de catadores tentando fazer essa triagem de uma forma muito grotesca para obter uma remuneração baixíssima, porque toda a cadeia é deturpada por incentivos econômicos perversos, tendo a prefeitura como o maior incentivador dessa bizarrice. Uma pergunta antes da gente discutir esse assunto todo. A taxa de lixo em Florianópolis é cobrada junto com o IPTU, é cobrado mensalmente, é compulsória? Como é que funciona? Sim, ela é cobrada junto com o IPTU, varia se é comercial ou residencial, né? Varia em função da quantidade de vezes que tem coleta por semana, né? Então existe um cálculo, mas ele é totalmente perverso e bizarro, né? Eu vou dar um exemplo simples, né? Em Florianópolis, se você, acho que talvez em Porto Alegre seja a mesma coisa, se você em Florianópolis abrir um escritório na sua casa, tá? Meramente colocar o endereço do CNPJ na sua casa, você vai pagar o dobro da taxa de lixo porque se passa a ser residencial. Mas é um escritório que efetivamente nem funciona lá, você pode ser um consultor que atende clientes em outro lugar e etc. E isso, na minha opinião, não faz o menor sentido, né? É claro que o problema do resíduo, ele não é ambiental, é um problema logístico, né, Rachelski? Quando você se aprofunda nesse tema, você vê que todo o desafio é logístico, né? Como que eu vou medir, mensurar quanto lixo cada um gerou e etc. Mas, viajando um pouquinho, né, pelo mundo, você vê que essa questão do resíduo, ela é tratada com muito mais seriedade, né? Eu tenho amigos na Suíça, a gente fez uma viagem aí recentemente, e a forma como eles tratam o resíduo é uma forma muito séria, né? Não tem aquela história de fechar uma sacolinha de qualquer jeito, jogar na rua e esperar que a mágica aconteça, né? A maioria das pessoas nem sabe o que acontece com o resíduo no momento seguinte do nó na sacolinha, né? E ele não desaparece, né? Ele tem toda uma cadeia de logística reversa que ocorre e que a maioria das pessoas simplesmente desconhece, né? Mas basicamente... Agora, antes da gente se aprofundar mais nesse assunto, eu queria voltar à questão ideológica da discussão a respeito do ambientalismo, né? E esses ambientalistas que têm horror da vida em sociedade, têm horror da vida de um modo geral, né? Que acham que nós deveríamos viver em estado de natureza, que o progresso é um atraso, né? Uma coisa contraditória. Esquecem que nós, seres humanos, também fazemos parte da natureza, né? Nós viemos a esse mundo, nós temos as nossas características como indivíduos, né? Como entidade, quer dizer, assim como existem os minerais, existem as plantas, existem os animais irracionais e existem os seres humanos, né, que são animais racionais, cada um nesse cosmo, nesse ecossistema, nesse universo, tem uma maneira que a natureza propiciou para existir nesse mundo, né? Quer dizer, as pedras existem sem fazer nada, né? Os minerais.
As plantas, elas são providas de sistemas automáticos, através dos quais elas, apesar de serem quase imóveis, mas elas não chegam a ser imóveis propriamente, né? Elas procuram nutrientes, procuram a luz do sol, procuram água, etc., ar, e os animais vivos com consciência, eles utilizam a percepção para buscar os nutrientes necessários, né? Aquilo que vai lhes dar suporte de vida. E nós, seres humanos, simplesmente nós não temos nenhum desses atributos, né? O atributo que nos foi dado, digamos assim, pela natureza, é a capacidade de usarmos a razão para criarmos necessariamente aquilo que vai nos manter vivos, né? E no uso dessa capacidade é que a gente interage necessariamente com as coisas que, além da gente, estão aí na natureza, e a gente precisa utilizá-las de forma adequada, né? Como é que eu entendo que a gente deveria lidar com esse tipo de coisa? Porque quando a gente olha, seja algo in natura, ou seja um resíduo, como tu colocaste, tudo isso, de alguma maneira, tem um valor, né? Tem mais ou menos valor objetivo. Ou seja, aquilo, ele tem valor para alguém com alguma funcionalidade, né? Em alguma circunstância, tá? Então, a partir do momento em que a gente identifica que isso é possível, se cria um mercado para isso, né? E o mercado, ele só pode funcionar se ele tiver um sistema de preços que socialmente atribua valor para cada uma dessas coisas, né? Então, aquilo que a gente dá valor, a gente vai cuidar mais; aquilo que a gente não dá valor, a gente vai cuidar menos, né? O que define essa questão do cuidar é exatamente a propriedade privada, né? Quer dizer, o que é meu, eu cuido mais do que é dos outros. A não ser que, se eu, porventura, destratar o que é alheio, né, isso reverta em uma sanção contra a minha ação que me faça não agir dessa maneira, né? É isso que a propriedade privada faz, né? Então, além disso, eu preciso ter a liberdade para usar as coisas que me pertencem para criar valor para mim e para os outros, né? E a minha ação vai gerar o que se chama em economia, sabe bem, externalidades, né? Que podem ser negativas ou positivas. Por exemplo, poluição é uma externalidade. Pode ser negativa, normalmente, pode ser positiva em alguns casos, tá? Isso tudo, existem sistemas econômicos, sistemas que envolvem tecnologia, que podem lidar com esse tipo de externalidades de uma maneira adequada, tá? Onde houver a absoluta proteção da propriedade privada, onde ninguém possa poluir o que é meu, onde ninguém possa degradar o que é meu, tá? Onde eu não possa degradar e poluir o que é dos outros, tá? Onde eu possa negociar as externalidades com as pessoas envolvidas. Eu estou causando poluição. Qual o grau de poluição que os meus vizinhos toleram a partir do momento em que eu pague a eles por esse incômodo, né? E assim por diante. Quer dizer, existe toda uma teoria a respeito de como aplicar as ideias liberais em termos de meio ambiente, né? Que são muito, mas muito superiores às decisões ou às demandas que a gente tem quando pede para o Estado, para o governo intervir nas relações sociais que envolvem essa questão,
E a gente tem N exemplos, né? Falar de Chernobyl, por exemplo, dar um exemplo exagerado, né? Quando um governo totalitário e tal simplesmente coloca a natureza, o meio ambiente, num segundo plano com relação à ideologia e até às vidas humanas, né? Também, porque não houve assim nenhum tipo de ação naquele caso particular que inibisse todo o mal que o mau uso da natureza estava propiciando, com efeitos completamente adversos, né? Então, eu acho que trabalhar isso na Câmara de Vereadores, desenvolver essa visão liberal de como lidar com as coisas da natureza, é um trabalho hercúleo, né? Tu vai precisar muito mais do que o Lee Rockwell para poder convencer as pessoas e levar essas pautas com as quais, de modo geral, eu concordo. Tá? Posso fazer uma vênia aqui, Rachelski? Deve, né? Tu tá aqui. Eu tô de intrometido aqui falando. Quem tem que falar é tu. Eu trabalhei numa organização do terceiro setor, que é a Fundação CERT, uma fundação bastante reconhecida aqui como indutor de tecnologia e tal, uma fundação de pesquisa aqui em Santa Catarina, numa área de economia verde, né? A gente atendia bastante clientes privados, a BRF, a SPVS, enfim, outras grandes empresas que estavam interessadas em soluções verdes, né? Em algum momento eu acabei me deparando com alguns dos problemas que tu acabou de citar, né? E vou citar um que veio numa consultoria privada que eu fiz na minha empresa para uma mineradora no norte do país, no Pará, numa área quilombola, tá? Dentro de uma floresta nacional, uma flora, né? E aquelas comunidades quilombolas, elas são muito dependentes da renda que a mineração gera, né? Mineração de bauxita, né? Que faz uma extração bastante impactante do ponto de vista ambiental lá. Tem porto, tem cidade, etc. Basicamente só se chega por água, navegando. Isso é em Porto Trombetas? Onde é que é? Exatamente em Porto Trombetas. Eu estive lá quando estava sendo construída a operação lá no... Que legal. 1976. Exatamente. Eu trabalhei com essas comunidades lá, né? E eu acabei apresentando soluções bastante liberais no trabalho que a gente desenvolveu, né? Demonstrando a eles que o potencial econômico que eles têm é bastante grande, através de produtos da sociobiodiversidade, né? Como é chamado, vamos dizer assim, pelo segmento, né? Pelo setor, que são produtos como óleos, extratos, né? Alimentos, sementes, amêndoas, enfim, e outras coisas, como frutos, né? Raros, né? E coisas que podem ser utilizadas por eles, artesanato, turismo de base comunitária, enfim, várias coisas que são absolutamente liberais. E eles adoraram, todos os quilombolas adoraram, mesmo diante de um cenário anterior em que tudo que era apresentado era o seguinte: a mineração paga um novo projeto de XPTO, né? A mineração paga um novo projeto de XPTO. E os quilombolas gostaram da abordagem porque eu mostrei a eles que eles tinham total capacidade de se desenvolverem, né, economicamente e criarem a sua própria independência, porque a bauxita uma hora vai acabar naquela região, né? Já inclusive tem data para isso acontecer, né? Essa exploração já durou 40 anos, né? Agora 50 anos praticamente, ela se esgota, né? A 2030 ela se esgota. Então eles precisam estar preparados, né? E eu acabei mostrando isso e todos os quilombolas gostaram bastante, né? Uma área com cerca de 1.200 pessoas. Além disso, quando a gente fala de concessão de parques,
a esquerda, né, as pessoas mais identificadas com a esquerda, também adoram essa proposta porque elas estão cansadas de verem as unidades de conservação relegadas a sofrerem invasões, poluição, né, sem ter fiscalização e etc. Então, eu te diria que não é uma tarefa tão hercúlea assim, porque mesmo as pessoas mais identificadas com a esquerda já entenderam essa abordagem e já defendem essa abordagem. Então, o que falta é a prefeitura, né, o executivo e a Câmara de Vereadores têm um papel fundamental fazendo e puxando esse debate de tocar isso para frente, né? Existem várias empresas no Brasil dispostas a administrar locais como as Dunas da Lagoa, por exemplo, né? Empresas que já fazem administração de locais super lindos e reconhecidos como cataratas, né? E isso não acontece simplesmente porque eu acho que falta vontade, falta prioridade de tirar essa atribuição logo da prefeitura, né? Só voltando num tema que tu comentou, a natureza ela não é um ambiente favorável à vida humana, né? A natureza virgem, né? A natureza inóspita, né? Ela é anecúmena, porque a gente não tem as condições viáveis para viver, né? Então, o ser humano naturalmente ele vai adaptar aquele ambiente, né, à sua necessidade, né? Ele primeiro vai fazer uma casa, possivelmente, né? Vai limpar uma área para receber sol, né? Ele vai fazer isso próximo de um rio para que ele possa ter captação de água e deposição de esgoto, né? Geralmente se bebe água a montante e se faz as necessidades a jusante, né? Então, o ser humano naturalmente vai se adaptar, aliás, ele vai adaptar aquele ambiente, né, em um processo de adaptação próprio também. Então não adianta a gente defender a natureza virgem, porque o homem naturalmente, assim como qualquer animal, ele vai acabar criando uma adaptação, né? Bom, eu queria, Rachelski, ler aqui para o pessoal o título de um artigo teu que eu gosto muito, e eu já te disse, que é: um ambientalista só provaria seu amor à causa se fosse um capitalista radical. E eu acho isso tão provocativo e elucidativo que eu gosto de repetir isso para as pessoas, né? Só pode ser um ambientalista quem for um liberal capitalista radical. Porque se você não tiver a noção de propriedade, como tu bem falaste anteriormente, não é possível conservar aquilo porque aquilo não gera valor a ninguém, né? Ou o valor gerado é menor do que o benefício que alguém pode ter na destruição daquele ativo, né? Então, eu gosto muito desse título, ele é provocativo, ele é muito esclarecedor, né? E eu sempre aproveito ele para falar desses temas que eu gosto muito. Por exemplo, demarcação de terras quilombolas, né? Os quilombolas e os indígenas, eles estão há 150 anos, né? Os quilombolas, por exemplo, há 150 anos em um determinado lugar, né? Se você estiver na cidade e fizer uso capião de um terreno, você só precisa de 5 anos, né? Se você estiver em zona rural, são 10 anos, né? Por que uma comunidade quilombola não pode ter direito a uma determinada área estando há 150 anos lá? A gente pode discutir o tamanho daquele território, né, os limites daquele território, mas que eles têm direito à titulação, eles obviamente têm, na minha opinião, porque esse é o direito à propriedade. E quando a gente fala isso, toda essa pauta de demarcação de terras quilombolas é uma pauta da esquerda. Essa é uma pauta que todos os vermelhos do país defendem, mas que na verdade é uma pauta extremamente liberal. Nós precisamos dar a demarcação, fazer a titulação dessa população para que eles tenham a noção de propriedade daquilo e façam o cuidado daquilo pensando até no longo prazo, né? No caso da mineração lá, a mineração hoje está explorando um novo campo. Esse campo exigiu a retirada de muitas árvores de copaíba, que são árvores quinquentenárias, né? Ou seja, que já estão lá nos seus 500 anos, né? Não sei se eu me enrolei aqui. Não, tá certo.
E a derrubada delas é a perda de um ativo bastante grave, né? Então, se os quilombolas utilizam dessas copaíbas para viver, na verdade eles estão tendo uma redução no valor do seu ativo imobilizado, né? E ninguém melhor do que eles para negociar a compensação sobre essa derrubada, né? E, enfim, essa é uma pauta que eu acho que pega todo mundo de surpresa no contrapé quando a gente fala sobre isso, porque as pessoas acham que essa é uma pauta da esquerda e, na minha visão, é uma pauta bastante liberal, né? Por falar nessa questão, abrindo um parênteses aqui, levando um pouco adiante a questão da propriedade, né? A gente sabe que no Brasil o subsolo ele pertence ao Estado, né? Tu pode ser dono do terreno que tu quiseres, mas o que está abaixo, né, o que está no subsolo não pertence a ti, pertence ao governo, ao Estado, né, à sociedade. Em outras palavras, não pertence a ninguém, né? A não ser quando surge ali, brota um pouco de petróleo, ou surge uma informação privilegiada de que ali há um veio de algum minério extraordinário, então a tua vida se torna um inferno, né? Porque é bem provável que tu vai perder a propriedade daquilo. Se te pagarem alguma coisa pelo que tem embaixo dos teus pés, provavelmente isso será muito pouco e deverá haver um processo judicial, né, longo, para que os direitos sobre a terra e o que está abaixo dela sejam realmente confirmados, né? Então, não é só a questão das árvores, né, mas também o que tem por baixo, né? E eu acho que quem tem a propriedade daquele bem, daquela terra, deveria ter a propriedade do subsolo e o que está acima do solo, né? O que aqui no Brasil, desde meados do século XX, não acontece, né? Exatamente. Eu me lembro, Rachelski, eu não me lembro de onde, se era no Pateta, alguma coisa assim, de um desenho em que encontrava-se um poço de petróleo embaixo da casa do Pateta, acho que era assim, e o governo vinha com uma patrola, né, e expulsava o cara. E isso, na verdade, é exatamente isso que ocorreu na Amazônia, né, nessas áreas quilombolas, né? Basicamente é o seguinte: dane-se quem estava aqui, né, a patrola vem e você fica reclamando e etc. E esse é um ponto bastante interessante, porque eu fiz um vídeo sobre a falta de ciclovias aqui numa avenida, não sei se tu conheces bem Floripa, a Avenida das Rendeiras, que chega na Osni Ortiga, tem um trecho de 650 metros que não tem ciclovia. E são apenas 650 metros. Mas nesses 650 metros é um trecho muito estreito, a calha da via é muito pequena, não tem nem calçada, né? É um trecho que oferece risco à vida, literalmente, né? Claro, não tem fuga, não tem... Exatamente. E eu, como um ciclista, né, vamos dizer assim, por necessidade, não por convicção, eu acho que a gente precisa pedalar mais, mas eu sempre tive muito medo de pedalar ali, e eu fiz um vídeo falando sobre a falta de ciclovias lá. E as pessoas me perguntam assim: tá, Bruno, mas então tu vai passar patrola em cima da casa das pessoas? Eu digo, bom, primeiro que eu não sou candidato a prefeito, eu sou candidato a vereador, né? E o vereador não faz obra. Mas é só você vir aqui na Avenida da Osni Ortiga que você vai conhecer como a solução é simples. Porque todas aquelas casas, todas é exagero, mas quase todas não têm a regularização da edificação, né? E elas estão literalmente muito próximas da via, né? E aí eu perguntei a alguns proprietários de casas ali, eu disse o seguinte: olha, se a prefeitura precisasse de 2,5 metros, né, do seu terreno, 2 metros, 2,5 metros do seu terreno, para fazer uma ciclovia, uma calçada decente, que as pessoas não tenham risco de vida aqui, você aceitaria ceder esse pedaço do terreno em troca da regularização da edificação? Só da regularização da edificação? E a resposta das pessoas foi: claro. Claro que eu aceitaria, porque ele abre mão de 2 metros do terreno e regulariza
um tanto bem maior que acaba trazendo valorização para o terreno, né? E essa troca ela é voluntária, não é uma indenização por vamos dizer assim, um alargamento da via feito sem o desejo dos proprietários. É óbvio que eles também querem uma calçada e uma ciclovia decente. Não é uma desapropriação coercitiva, é uma transação voluntária entre interessados. Inclusive, uma transação voluntária, inclusive sem recurso. A prefeitura não precisaria nem pagar para esses caras que eu conversei, porque a mera regularização da edificação já traria um benefício tão grande que eles estariam dispostos a ceder daquele trecho do terreno. É claro que no fim a gente pode argumentar que isso é criar uma dificuldade para vender uma facilidade, né? A prefeitura não regularizou, né? E depois vai utilizar dessa falta de regularização para um benefício, vamos dizer assim, coletivo. Sim, né? É uma espécie de chantagem, né? Vamos combinar. Uma espécie de chantagem. Mas, por outro lado, a gente também poderia usar essa chantagem, vamos dizer assim, por outro aspecto. Vamos supor que a prefeitura já tivesse regularizado as obras, ela poderia aumentar o potencial construtivo, né? Ou dar algum benefício, já que hoje ela restringe tanto, né, as atividades, etc. Daria algum outro benefício que geraria uma externalidade positiva para os proprietários daquela região e, eventualmente, eles fariam a cessão também de forma voluntária, né? Eu acho que existem muitas soluções que são mais simples do que se imagina, que estão mais à mão do que fazer as coisas de forma coercitiva, né, desapropriações coercitivas e tal. E eu acho que se cria uma lenda muito grande sobre assuntos que poderiam ser resolvidos com negociações às claras, né? Tem um assunto bem complicado que eu queria entrar contigo, Rachelski, que a gente até deu uma pincelada naquele dia, mas eu acho que eu não explorei ele com a clareza que eu gostaria, que é o seguinte. Existe uma área aqui em Florianópolis que se alguém tiver uma pergunta também aqui sobre o tema, pode mandar ali, eu acho que a gente tenta responder aqui. Existe uma área aqui em Florianópolis que é a área chamada Areias do Campeche. É uma área bastante delicada, né, em que há uma ocupação de casas, né, numa região em que o mar veio e começou a tomar o que antes era a duna, com vegetação de restinga, e pela construção, pela antropização, a falta de restinga, né, o mar veio e levou isso, né? Bom, aí cabem várias análises, né? Primeiro, a pessoa construiu em uma área que já era determinada APP, né? Segundo o Código Florestal, aquilo lá é uma APP, uma área de preservação permanente, em função de ser restinga com função fixadora de dunas. O que significa essa APP, né? Ela significa que se você tirar a restinga, você vai ter uma movimentação ambiental lá que vai causar um dano potencialmente grave àquela região. E foi exatamente o que aconteceu. Pela falta da restinga, o mar avançou e acabou derrubando várias casas, né, atingindo várias propriedades. Tem terrenos que foram diminuídos a 30%, 20% daquilo que era inicialmente a ocupação do proprietário. Mas, né, o Código Ambiental surgiu em 1965, essas ocupações são posteriores e, portanto, virtualmente ilegais. A prefeitura nunca tomou nenhuma atitude, vamos dizer assim, instrutiva, né, ou mitigadora desse dano. E hoje nós temos proprietários, né, em áreas ambientalmente super sensíveis, áreas de preservação permanente inequívocas, né, que hoje pleiteiam junto à prefeitura que a prefeitura faça obras de contenção para preservar a sua propriedade que tem uma origem discutível. Um assunto super delicado, é a maior bola dividida da cidade hoje e eu adoro entrar numa bola dividida porque acho que a gente precisa discutir esses problemas às veras, né? Uhum. Talvez eu não tenha sido claro, mas se tu ficou com alguma dúvida, eu posso tentar dirimir essa questão? Até agora eu estou entendendo o que tu está me dizendo. Como é que tu vê? Tu acha que o cara tem direito à propriedade, visto que ele fez uma
invasão, né, em área de preservação permanente, mas ele comprou de boa fé aquele terreno, né, ele comprou o que viu, né, naquele momento o mar não tinha invadido, talvez ele tenha sido ignorante de saber que aquilo era uma área de preservação permanente, né, até porque não havia uma indicação clara de que era uma área de preservação permanente. Como é que tu vê isso, Rachelski? Para mim, não sei, eu não sou especialista na área, tá? Mas para mim a coisa é bem clara. Quer dizer, tu não pode querer ser mais realista do que a realidade. Se a realidade te impõe uma situação, né, que é essa, ou seja, se tu utilizares uma determinada área, essa área vai degradar e vai, em retorno, prejudicar o teu próprio interesse ou o interesse dos outros, tá? Isso é irracional, né? Tu tá agindo irracionalmente, tu tá pensando no curto prazo sem medir as consequências. Quando as consequências vêm, ora, quem agiu para gerar essas consequências é que tem que arcar com a responsabilidade dos seus atos. E me parece que não é racional também essa pessoa querer transferir para terceiros os danos que ela causou naquela propriedade, né? Agora, como é que vai resolver isso? Eu, como um liberal, acho que deveria pagar a pessoa que causou o dano, né? Porque responsabilidade pressupõe liberdade. Tá? Diferente do que a maioria das pessoas dizem, né? As pessoas costumam dizer liberdade pressupõe responsabilidade. Não. Responsabilidade pressupõe liberdade. A pessoa teve a liberdade de fazer o que não deveria, então ela necessariamente vai ter que assumir a responsabilidade pelo que fez. E todo o dano causado deveria ser atribuído a ela, né? Se não existe recursos, ou se o valor destruído ele é impossível, digamos assim, de ser sustentado, né? Então aquilo é fato consumado, não tem o que fazer, né? E o direito à propriedade daquele atingido, ele sucumbe a uma decisão equivocada de ter comprado e edificado em uma área em que não é racional a utilização do recurso terra, por exemplo, né? É problema dele. Agiu errado, vai ter que arcar com o custo do seu erro. Se é que eu entendi o que tu está me dizendo, né? Quer dizer, quem construiu ali, quem está sofrendo agora pelo fato de ter construído ali, vai ter que arcar com isso. Não pode querer que a prefeitura ou que os seus vizinhos arquem com os custos para dirimir os problemas criados por ele, né? Está socializando os prejuízos porque num determinado momento houve o interesse privado de obter lucros. Isso é imoral. Isso aí tu está impondo sacrifícios a terceiros por conta do teu desejo de alcançar um valor maior, né? Que não foi possível exatamente porque houve o princípio, a negação de um princípio básico, filosófico, que é a gente entender como funciona e qual é a realidade que envolve a circunstância na qual a gente está inserido. A analogia seria construir um barco com uma borda baixa e colocar em mar aberto e esperar que não tivesse problema nenhum. Ele vai naufragar em algum momento pela decisão equivocada de colocar. O que acontece é o seguinte, outra coisa, Bruno, que eu queria trazer é o seguinte, que vamos considerar o seguinte, nós temos a natureza, o universo, né, as leis que regem as coisas da natureza e do universo, né, que nós, seres humanos, temos a capacidade de compreendê-las, né? Então a gente consegue ter uma certa previsibilidade. Não existe caos nas coisas do universo. Existe caos gerado pelos homens, né? Quando a gente estabelece leis
que são antinaturais, que são desumanas, que mudam a todo momento, etc. O caos ele é produzido por nós, né, através da intervenção, quando essa intervenção ela viola os princípios e as leis que a natureza coloca à nossa disposição. Tá? Então, quando tu vai construir um prédio de 100 andares em Garopaba, por exemplo, em Garopaba não, em Camboriú, né, tu tem que obedecer não a lei estabelecida pela prefeitura dos limites de recurso e tal e tal. Isso também, né? Mas isso pode mudar a qualquer momento. Agora, tem uma lei que tu não pode fugir, que é a lei que estabelece As que leis são da física. as leis da física, né? Se tu errar, o prédio vai desmoronar e o responsável é quem não prestou atenção adequadamente a essas leis da natureza que são imutáveis, né? A gente ou obedece elas ou o resultado sempre vai ser um problema, né? Enquanto que com as leis dos homens, se te permitem botar uma casa num lugar que vai se deteriorar, tá certo? E tu não respeita a natureza, as leis do universo, porque ali é possível, não há nenhum impedimento legal para fazer isso. Ora, tu está querendo incomodação, e tu vai ter incomodação e tu vai ter que arcar com esses custos. Né? Então, o mundo, como ele funciona, as leis do universo, as leis da natureza, elas são previsíveis, elas são cognoscíveis. A gente pode, como tu disseste, né, o ser humano precisa, porque a gente não tem garras, a gente não tem presas, a gente não tem couro, né, nos protegendo. A gente tem uma pelezinha fina, a gente é lerdo, a gente é fraco, né, comparando com os demais animais. E pior, a gente não tem, não sei se é pior ou melhor, mas é o fato, né? A gente não tem instintos, a gente não está programado para viver nesse mundo através de um sistema automático. A gente precisa compreender a realidade, pensando sobre ela, identificando as coisas, a lei da causalidade, como cada coisa se comunica, como ela age, quais são as consequências, quais são as causas que levaram aquelas consequências. A gente precisa conhecer, né? Precisa fazer uma epistemologia, vamos dizer assim, um trabalho de conhecimento a respeito da realidade para poder satisfazer o nosso próprio interesse, né? E respeitando o interesse dos demais. Você não precisa satisfazer o interesse dos demais, mas você não pode violar os direitos dos demais de buscarem os seus interesses, tá? Então, trancou a nossa fala aí? Acho que travou, né? Caiu.